Êxodo, no capítulo 19, e o versículo 3. Êxodo 19, 3. Deus, quando chamou Israel, lhe fez uma grande proposta. E essa proposta só seria outorgada ao povo de Israel se eles cumprissem os requisitos que Deus lhes ordenara para que eles cumprissem. Vamos ler? Se os irmãos colocarem de pé apenas para reverência. Êxodo 19, o versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falará a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águias, aliás, como sobre asas de águias, e vos trouxe até a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo, respondendo a uma voz, disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Só até aqui os irmãos podem se assentar. Glória. Queridos, Deus, na sua infinita misericórdia, chamou um povo que não tinha nada de especial. Israel era escravo de Faraó, dos egípcios. Não é verdade? Ele era sob o jugo de Faraó. Mas por misericórdia, Deus resgatou aquele povo. E falou para eles: se vocês me obedecerem e cumprir as normas da palavra, vocês serão um reino sacerdotal. Vai representar o próprio Deus na terra. E quando Moisés relatou as palavras ao povo, como acabamos de ler, o que o povo disse? Tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Ou seja, a nossa linguagem, juraram de pé junto que iriam fazer a vontade de Deus. Amém? E eles tinham mais que fazer mesmo, né? Deus nos libertou do Egito, Deus deu vida, deu Moisés como profeta. Pensou ter Moisés aqui no Brasil ou no mundo, falando esse Deus? Quem que não iria dar ouvido ao profeta Moisés? E eles se deram o privilégio de ouvir Moisés e vê-lo face a face. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, depois de ficar 40 dias no Monte Sinai, quando ele desceu do monte, o povo de Israel não podia olhar nos olhos de Moisés, ou na face de Moisés. Eles diziam: Moisés, não chega mais próximo de nós, porque o rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Por isso que até hoje os israelenses, os muçulmanos e algumas religiões do mundo árabe usam aquele véu, já viu? Eles colocavam um véu para não ver a face. Aliás, um véu de Moisés, porque para Moisés não mostrar o rosto, porque estava a glória que estava sobre a vida de Moisés. Aleluia. É verdade ou não é? Viram tudo isso e juraram que iriam fazer a vontade de Deus. Mas ao passar de alguns meses, talvez, não foi nem anos, Deus falou de novo com eles. Abra sua Bíblia de novo, por gentileza. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 24 e o versículo 1. Olha bem. Passaram-se alguns meses, Deus reforçou aquele pacto que ele ia fazer com o povo dele, o povo de Israel. Êxodo 24, versículo 4. Está registrado as seguintes palavras: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou certos jovens, os filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros.
Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade o sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Na primeira abordagem de Deus, eles falaram: nós faremos o que o Senhor tem nos mandado. Agora aqui na segunda abordagem, o que eles disseram? Faremos e obedeceremos. Não é isso que está escrito? Amém. Queridos, se Israel não foi fiel com Deus, não foi por falta de respaldo, ou de doutrinas, ou de um profeta como Moisés. Eles tinham tudo nas suas mãos. Tinham a lei, tinham Moisés para direcioná-los, e a Bíblia diz que de dia eles tinham um GPS espiritualmente falando. Hoje o GPS é aquela coisa, acho que é fantástica, né? GPS. Mas eles já tinham um GPS. Sabe qual era o GPS? Diz que de dia uma coluna de nuvem os guiava pelo deserto. Quando ela parava, o povo parava também. Glória a Deus. À noite, Deus enviava uma coluna de fogo. Onde o fogo ia, eles atrás do fogo. O fogo parava e eles acampavam quando o fogo parava. Glória a Deus. Será que alguém pode criar um GPS no deserto? É muito fácil criar um GPS nas ruas, né? Rua tal, vida esquerda, vida direita, mas um GPS no deserto, só Deus pode fazer. Glória a Deus. Viram tudo isso? Não deviam ficar firmes com Deus e perseverar até o final? Viram o mar vermelho sendo aberto, viram maravilhas, e juraram aqui: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Agora vamos para a outra parte, que é mais impactante. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 32, e o versículo 1. Olha bem, vamos lá para o 32, mesmo livro de Êxodo. Êxodo 32, o verso 1 está escrito: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se todo o povo a Araão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Araão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão sobre as suas orelhas, de vossas mulheres e dos vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo, olha que interessante, foi todo o povo. E segundo os historiadores, ou segundo os teólogos, havia mais de 2 milhões de israelenses libertados do Egito. É muita gente, 2 milhões de pessoas. E todos eles. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro, que estavam às suas orelhas, e trouxeram a Araão. E ele os tomou das mãos e formou um burril de ouro, e fez dele um bezerro de fundição. Então eles disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Araão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Araão apregoou e disse: amanhã será festa do Senhor. Até os dias de hoje o povo evangélico gosta de muita festa. Festa do Senhor. Será que é do Senhor essa festa? Tem nada a ver. Sabe por quê? Continuando. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se para folgar. Essa palavra levantaram-se para folgar, segundo alguns teólogos, é relacionamento promíscuo. Estavam nus diante dos, mas é do Senhor, segundo a Bíblia. Vai ouvindo. E levantaram-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que tu fizeste subir do Egito já se tem corrompido. E depressa. Muita gente começa bem no Evangelho, mas depressa se desviam. Está numa pior, desempregado, problemas conjugais, problemas emocionais, ele vem para o Senhor bonitinho: olha, Senhor, me liberta.
Se tu me libertar, eu vou te servir. Eu vou te amar. Eu vou até o fim. O Senhor dá força, restaura. Quando o cara está acomodado, arruma um bom emprego, começa a namorar, começa a ter uma menininha do seu lado, ele não quer nada com o Senhor. Só vem na igreja ou vai lá na igreja apenas para fazer presença carnal, mas espiritualmente ele está longe do Senhor. Por isso que Jesus diz: esse povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Esse bezerro de ouro, eu falo aqui na luz da Bíblia, representa os megatemplos que as pessoas constroem e querem ser admirados como o maior templo do Brasil, da América, ou dos Estados Unidos, ou da Europa. Lá no Brasil tem um templo chamado assim, o Templo de Salomão. E sabe o que eles dizem na televisão? Eu vejo lá que eu saí do Brasil faz 2 meses. Venha para o Templo dos Milagres. Isso é uma blasfêmia. Templo de Salomão, Templo dos Milagres. Quem foi Salomão? O idólatra. Diz que na sua velhice as mulheres seduziram o coração de Salomão e ele passou a adorar deuses estranhos, como Moisés está adorando aqui no bezerro de ouro. Verdade. E glorificam um templo de Salomão. E ali é só dinheiro que entra. A Arca da Aliança, o cara bota uma arca lá e o dinheiro tem que correr lá dentro da arca, senão Deus não abençoa. Isso é diabólico. Jesus falou uma vez com grande indignação: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de ladrões e salteadores. Verdade. A única vez que Jesus perdeu, podemos dizer na nossa linguagem, não vou dizer o equilíbrio, que Cristo é santo e é poderoso, mas que ele perdeu a paciência, quando ele pegou aquele chicote, expulsou todo mundo da igreja, chutou as mesas dos cambistas, expulsou as pombas, irado, e falou assim: sai da casa do meu pai. A casa do meu pai é templo para orar, para buscar a minha presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas hoje o povo quer o templo de Salomão. O povo quer mega templos. Eu conheço um apóstolo aqui em Bruxelas, o presbítero Fábio, sabe por que eu estou falando. Esse apóstolo, ele não tinha nada aqui. Segundo o pastor Marcos Franco, que é meu amigo, nós somos os 2 primeiros missionários que fundamos uma igreja que fala português aqui, a Igreja Evangélica Pão da Vida, no ano de 1995. Eu era apenas auxiliar, o pastor titular era o pastor Marcos Franco, que até hoje está em Londres. Daqui um mês eu vou estar com ele lá na igreja e vou ficar hospedado na casa dele. O pastor Marcos Franco ajudou esse pastor, que hoje é apóstolo, cesta básica. Isso foi testemunhado, e é verdade. Ele chegou humildezinho aqui lá em Bruxelas. Mas hoje, ele tem um mega templo, segundo dizem, a igreja maior brasileira é a dele. Ele não chama pregador como eu, de rua, dobrando muito praças públicas, não tendo know-how de teologia. Ele só chama lá no Brasil celebridades gospel para pregar no seu templo. Aline Barros, Cassiane, Thales Roberto. Chama lá aquele imoral do Cláudio Duarte, que prega o evangelho fazendo piada e trazendo palavras de baixo nível para os casais, e a multidão dá glória e gosta, mas não gosta da verdade do Senhor. Eu estou falando demais. E falou demais mesmo, porque Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz assim. Aleluia! Olha, se o povo de Israel, que é um povo santo, um povo que foi escolhido por Deus, viu todas as maravilhas, se corromperam, o que Deus falou para Moisés? Moisés, desce, porque o teu povo já se desviou depressa. Será que a igreja do século XXI é mais espiritual do que os israelenses que viram Moisés face a face e viram a obra de Deus? Não. E não terminou não, olha a sequência para concluir. Desce porque eles desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. O verso 8 aí. E fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram, sacrificaram-lhe e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que injustiça, queridos! Atribuíram um bezerro de ouro, uma pedra de ouro, que foi eles que tiraram, aliás, foi ele, aquele bezerro que eles criaram, que libertaram eles da terra do Egito. Não é uma grande injustiça, queridos? Sendo que foi Deus que mandou Moisés para libertar. Nem Moisés ensina uma série de Moisés. Ele está demorando muito.
Cadê esse homem que mandou a gente esperar que está demorando muito? Não tiveram paciência para esperar a bênção e perder. Sabe o que a Bíblia diz? Deus abriu a boca da terra, aquele dia morreu 21 mil soterrados. Bem a Bíblia, 21 mil foi tudo soterrado. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Glória a Deus. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Aleluia. Vocês lembram aqui uns 2 meses aqui em Bruxelas, Flor de Lis? E o marido dela, Anderson do Carmo, pastores renomados no Brasil e na mídia. Teve até um filme da Flor de Lis, lá no Brasil, um filme mesmo de cinema. Estou numa maldição total. Diz que o filho dela, mais velho, matou, confessou, réu confesso, o pai com 30 balaços. E a maioria dos balaços foram na região genital, com ódio. E disse que são evangélicos. E cantam bem, e pregam bem, mas são assassinos. Não estou julgando, são fatos reais e provados. Se alguém puder baixar um pouquinho o som, eu não entrego com o som. Desculpa, não é que eu estou sendo mal, estou sendo um antiético, porque eu gosto de pregar sem som. Mas respeito os pregadores que gostam de som, do fundo musical. Amém. Continuando. Então, queridos, o que tem de escândalo no meio dos evangélicos no mundo hoje, eu me lembro de uma ex-lésbica chamada Lana Holden. Lembra? Diz que ela se converteu, casou com um pastor lá nos Estados Unidos, saiu. E foram descobrir que ela estava indo para um motel com a líder do louvor da igreja. Foi o maior escândalo. Verdade. Eu não estou falando mal dos outros aqui como alguém pensa, não. Estou falando, na verdade, de fatos reais e comprovados. E essa maldita de Lana Holden, eu já fui lá, eu moro em São Paulo, tem um templo lá dela, chama assim, Cidade do Refúgio. É um templo enorme. Eu passei lá e vi lá os gays. Aleluia, aleluia. E diz que ela e a fêmea dela, que são os pastores titulares da igreja. E só entra gay, lésbicas, efeminados, e diz que Deus é amor, que não tem problema. Deus ama você, Ele quer você do jeito que você está. Eu nunca disse na Bíblia que Deus quer você do jeito que você está. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aleluia. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o povo é folgado, quer brincar com Deus, como o povo de Israel brincou. Esse aqui foi o nosso Deus, o bezerro de ouro que nos libertou do Egito. Muitos vão lá atrás da Lana Holden porque ela garante que eles vão ter a vida eterna. O que ela falar, eles aceitam. Sabe que ela já leu o Apocalipse? Ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os cães, os feiticeiros, os assassinos, os ladrões e os efeminados. Ficarão de fora, segundo a Bíblia. Você vai querer peitar o Rei do Universo, que é Deus? Sabe o que diz a Bíblia? Jesus falou com grande ênfase: se alguém não nascer de novo, de maneira alguma, nem verá o reino do céu, nem vai ver. Como não podiam ver o rosto de Moisés, que era um rosto cheio de poder de Deus, ninguém vai ver quando o Senhor voltar. Vai ter pânico, vão procurar morte e não vão achar morte, segundo o Apocalipse. Caia sobre nós, montes, caia, queremos morrer. E diz que a morte não vai atender, eles não vão ver a morte também, vão ver a ira de Deus, segundo a Bíblia. Eu não quero ser um crente carnal, porque Jesus disse: o meu Pai é Espírito e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Alguém falou assim: eu sou do movimento pentecostal, eu sou do movimento sapatinho de fogo. Ah, não, eu sou batista. Não, eu sou assembleiano. Um dia o Marcos Feliciano falou assim na televisão, Marcos Feliciano, lá em Belém do Pará: eu sou assembleiano roxo. Grande coisa aquele assembleiano roxo. Eu nunca li na Bíblia que Deus buscar evangélicos, católicos, muçulmanos ou protestantes. Deus veio buscar um povo zeloso, especial e de boas obras. Verdade. Amém, queridos? Amém. Esse pregador é muito radical, para me falar. No Brasil, eu conheço centenas de pastores. Inclusive pastores que se converteram através do Deus me usar nas praças públicas. E eles vão testemunho. Souza pregou tal ano, e naquele ano me convertiu, eu sou um pastor de uma grande congregação. Só que esse pastor não quer mais que eu vou pregar lá, não. Amigos meus foram salvos pela palavra, eu não fiz nada, Deus que faz a obra. Mas eles não me consideram mais como um pregador apto para subir no púlpito das suas igrejas e pregar o evangelho.
Tu quer me dar oportunidade? O que não falta é almas para evangelizar esse mundo afora, querido. Não é assim que Jesus disse? Ide por todo mundo. Ele não falou ide por todas as igrejas, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Palavra do Senhor. Eu prego todos os dias, dentro dos metrôs de Londres, dos metrôs de Paris, e estou pregando aqui todos os dias no metrô de Bruxelas. Ontem eu saí com a irmã do presbítero Fábio, a Maria Eli, fomos fazer um turismo aqui no Atome 1, mas aproveitei para pregar evangelho. Não falei turismo não. Eu preguei dentro dos metrôs. Pregar isso não é um tanto antiético, falar de Jesus dentro do metrô, aqui na Europa. Você acha que é antiético? Os terroristas da Al-Qaeda, os muçulmanos, não enchem os copos de bomba, não detenham uma bomba nos metrôs, nos aviões e não matam em nome de Alá. Deus nos enche do Espírito Santo para pregar sua palavra em qualquer hora e em qualquer lugar. Não falo francês, mas um pouco de inglês eu falo. Eu digo assim para as pessoas que estão lá dentro do metrô, dentro do trem. Excuse me, os caras olham meio assustados, né? Porque tem uns lendo jornais, aquela ética dos europeus. Excuse me. Um momento, please. Um momento, por favor. Não falo francês. 5 seconds. 5 segundos. Falo rápido. Jesus Christ loves you. Your life is very special to Jesus. Jesus Cristo te ama. A sua vida é muito especial para Jesus. Read the Bible. Leia a Bíblia. Because the gospel is power of God. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E digo mais para arrematar. Open your hearts. Jesus is love. Abre o teu coração. Jesus é amor. Glória a Deus. E digo, God bless you. Poucas palavras. E no final eu dou uma arrematadinha. Bom journée. Sabe o que acontece? Muitos deles falam merci, merci, merci. E usam até assim, ó, como se fosse receber essa mensagem. Dentro dos vans, dentro dos metrôs. Por que tudo isso? Você já leu a Bíblia? Havia um homem que veio lá de Jerusalém. Ele foi adorar a Deus. O eunuco, lembra? Que era superintendente da rainha, era dos candenses. Ele veio de um culto, lá de Jerusalém, numa carruagem. E o Espírito Santo falou para o apóstolo Filipe: Filipe, sobe naquele carro. Lê a Bíblia, sobe naquele carro. Atos. Se Filipe fosse um carnal como esse Silas Malafaia, Marcos Feliciano e tantos pregadores aí que são todos pilantras, falo mesmo. Cláudio Duarte, sabe que eles iam subir numa carruagem e para evangelizar o eunuco? Sabe o que eles iam dizer? Meu itinerário é outro. Eu estou indo lá para organizar. Eu vou subir no meio de uma estrada, aí só tem um homem cavalgando, só tem um. Eu quero multidões para me pregar. Ou não é assim que acontece? Mas Filipe, cheio do Espírito Santo, subiu naquela carruagem. Só tinha um homem. E estava lendo a Bíblia, estava no livro de Isaías. Ô, Jesus! Filipe disse para ele, e o movimento, estava movimento. O cavalo estava lá e a carruagem, e Filipe em cima lá com o eunuco. Tu sabes o que tu está lendo? E a resposta foi simplesmente essa. Como é que eu vou saber se não tem alguém para me explicar? E aquele homem começou a ser evangelizado pelo profeta, pelo apóstolo Filipe. Sabe o que a Bíblia diz? Quando ele ouviu a palavra de Deus, não foi um sermão longo, não, foi poucas palavras. Este eunuco falou, para a carruagem! Os cavalos pararam. O que me impede de ser batizado? Na hora ele foi batizado num lago ali. Quando Deus opera, querido, operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus! E é a palavra de Deus que faz a diferença. Não é sapatinho de fogo, nem cantores evangélicos ou pregador famoso. É a palavra. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. E ainda alguém diz aí fora o mundo que a Bíblia é um monte de papel. Ah, isso é papel, pregador. Porque eu prego muito em praças públicas. Até hoje eu prego nas ruas, nas praças, dentro do avião, dentro do metrô, com ética. Eu fico gritando lá, não vou falar de coisas estranhas no meio do passageiro e do metro. Eu falo palavras audíveis que eles possam captar. Vou falar em língua estranha no lugar. E eles ouvem, porque diz a Bíblia, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se Deus não lhes enviar?
Quando Deus envia, querido, você tem que ir com amor, com alegria. O jugo do Senhor não é pesado. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Já são 43 anos que eu sirvo o Senhor. 43 anos que eu prego o Evangelho, dia a dia. Claro que eu tenho que trabalhar a minha vida social, mas eu não deixo também de ter um momento espiritual de adoração, de louvor e de pregar sua palavra. Sabe por quê? Nesses 43 anos de vida cristã, nenhuma igreja me manda vir para a Europa. Eu conheço 14 países da Europa. Viajo desde 1991, sem ninguém me mandar. A minha primeira viagem foi em Londres, em 1991. Bispo Enoque, que é amigo meu, já passou para a glória, faleceu. E o Bispo Enoque foi um fruto do trabalho que Deus me deu nas praças em São Paulo. Ele se converteu. Eu estava em São Paulo e ele mandou uma carta: Souza, eu estou aqui em Londres, tenho um ministério, eu queria que você viesse para cooperar nesse ministério. Eu trabalhava no Ibope, eu era chefe de departamento de pesquisas, trabalhei 12 anos nessa empresa Ibope. Estava com 9 anos de empresa, depois eu voltei para o Brasil e fiquei mais 3 anos. Já me deram um cargo de chefia. Pedi um acordo com a diretoria da empresa, falei: eu tenho que ir para Londres, que eu tenho um trabalho missionário. Pedi a conta. Fiz um acordo, recebi o fundo de garantia, mas eu fui para Londres com meus próprios recursos. Não mandei ninguém pagar a passagem para mim de ir de volta, ou me dar hotel, porque depois ia me jogar na minha cara. Estamos sustentando o missionário Souza. Quem me sustenta é só Jesus Cristo. Eu não quero sustentar ninguém para não jogar na minha cara amanhã. Amém. Para falar o que eles querem. Eu falo o que o Espírito Santo quer que eu falo. Amém, queridos? Amém. Fui para lá e Deus me deu a graça de continuar até hoje pregando o Evangelho em vários países da Europa. E tudo que eu faço é voluntário. Mas você não está debaixo de uma autoridade espiritual? Não. Eu estou debaixo da autoridade do Espírito Santo. Sabe o que eu estou falando isso? Não é julgando, não. Você que lê a Bíblia, quando Paulo se converteu na estrada de Damasco, Paulo voltou para falar com os 12 apóstolos. Ele podia chegar para Pedro: olha, são os 11. Ô Pedro, Tiago, André, Natanael, será que eu posso me juntar nesse ministério com vocês? Não era o certo, humanamente falando, ele chegar para aqueles apóstolos que, na minha opinião, era a mais alta patente do cristianismo, os 11, ou não era? Mas Paulo não recorreu a nenhum deles. Sabe o que Paulo falou? Eu não consultei carne e nem sangue, mas parti para as regiões da Arábia. Leia! Depois de um tempo ele voltou para se reunir com os apóstolos e foram uma igreja unida, mas o início foi sem ninguém mandar ele. Por isso que Cristo falou: aquele que é guiado pelo Espírito é como o vento. Ouve-se a voz do vento, não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Como o povo era guiado de manhã, de dia com a nuvem no deserto e à noite com a coluna de fogo, nós somos guiados pelo fogo do Espírito Santo. Glória a Deus! Pela fé. Agora, quem não tem fé, se o pastor Railton convidar um pastor famoso lá do Brasil, ele pode até vir, mas ele vai fazer as contas. Quanto que é o cachê que você vai me dar? Deus me livre. Olha, eu não tenho muito dinheiro, não, então esquece, não vem mesmo. Se não tiver um cachê à altura, não pagar passagem de volta em um hotel, eles não vão pregar. Isto é de Deus, querido. Jesus disse explicitamente, ele chamou os 12 e disse para os 12: não levai prata e nem ouro nos vossos cintos, de graça recebestes, de graça dai. Está escrito ou não está? Tá. Por que esses malditos querem fazer o evangelho um marketing comercial? Se Jesus pagou um preço de sangue, e sabe o que diz a Bíblia? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de misericórdia de Deus. Amém? Amém. Eu sei que alguém, várias pregações que eu faço pelo mundo afora, por que ele fica pregando no Velho Testamento sobre Moisés, beijo de ouro? Isso foi naquele tempo, alguém pode dizer. Hoje a igreja é diferente, nós somos mais inteligentes do que aquele povo de Israel. Nós não vamos fazer uma coisa dessa, não vai fazer? Pode até pior. Pior. Tantos assassinatos no meio de crentes. Você lembra aí no Espírito Santo? Um pastor
matou o filho, o enteado, queimado, disse que abusou sexualmente, passou 2 dias para a igreja cantar louvores a Deus. Aí descobriu que ele era o verdadeiro assassino e está condenado. Foi ou não foi, pastores? Lembra? Queridos, se não tiver a graça de Deus, nós não vamos ficar firmes, não. Sabe o que Paulo dizia? Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Porque se o povo de Israel caiu, Sansão caiu por causa de uma mulher. Sansão era um homem que não tinha nenhum homem naquela época que tinha a força que ele tinha. Disse que uma queixada de jumento, não era metralhadora israelense não, queixada de jumento. Ele matou 1000 filisteus. Foi ou não foi? Matava leão como se mata coelho. Leão vinha, matava. Mas uma mulher chamada Dalila começou a fazer a cabeça dele. Ai meu bem, não vai na igreja hoje não. Está chovendo, não vamos hoje. Vamos comer um caviar num restaurante. Vai aqui na igreja, aquele povo gritando. Vamos ficar aqui no nosso cantinho, tomando uma taça de vinho. Vamos para um motel. Ou não acontece isso no meio dos evangelhos, no meio das igrejas? A igreja católica até tem pedofilia, padre que abusa das crianças. Na igreja católica não tem. E o povo fica idolatrando a igreja. Na minha religião eu me criei, na minha religião eu vou morrer. Vai morrer, mas condenado, que só Cristo pode salvar. Não é aquela sua religião, é a minha. Amém, queridos? Amém. Alguém fala que eu falei muito do Velho Testamento? Sobre Êxodo que eu falei? Vamos ver quem falou sobre esse episódio dos israelenses lá no passado? Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo, vamos agora para o novo. Você acha que eu parei no tempo? O Evangelho é dinâmico, ele é atual. Jesus Cristo diz: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Preste atenção para finalizar, ou dar uma conclusão. O que Paulo aborda sobre o Êxodo. 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 1. Agora aqui é Paulo que está falando, né? 1 Coríntios 10, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios 10 e o verso 1. Diz o texto. Todos acharam? Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais que estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está vendo? E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto,